Amém. Hoje nós vamos compartilhar um pouco, meditar um pouco sobre o livro de Gênesis. Para quem não sabe, nos sábados, a partir desse, né? No próximo sábado agora a gente vai ter um foco nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados os Pentateucos, que a gente vai estar tendo uma visão ampla da Bíblia. Hoje a gente vai estar dando uma introdução, conversando um pouco, vai ser mais tranquilo hoje. E para quem não entende a importância de nós gastarmos tempo no Pentateuco, é que basicamente o Pentateuco, ele é uma mini Bíblia. Tudo o que os 66 livros que compõem a Bíblia falam, todos os assuntos estão presentes nos 5 primeiros livros da Bíblia. Esta é a importância de a gente gastar tempo no Pentateuco. Se nós gastarmos esse tempo nesses 5 primeiros livros, nós vamos ter uma visão ampla da Bíblia como um todo. Só para a gente ter uma noção, hoje a introdução é do livro de Gênesis. Como o próprio nome diz, o que vem em sua mente quando você ouve esse nome Gênesis? Como o princípio do livro, né? Como ele começa, é o nome dele, no princípio. Mas Gênesis tem um significado a mais, essa nomenclatura desse livro. Que a intenção, a ideia de Gênesis é semente. A ideia do nome dessa nomenclatura desse livro é semente. Porque nesse livro, que tem 50 capítulos, ele possui todas as sementes que germinaram durante toda a história da Bíblia. A Gênesis possui todos os assuntos que se desenvolveram ao longo dos outros 65 livros. Só para você ter uma noção, no Novo Testamento, que há 27 livros, 14 desses livros citam Gênesis. E há mais de 60 menções sobre o livro de Gênesis. E um desses livros é Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, a centralidade da Bíblia é Gênesis. Tudo se desenrolou por ali, como nós já sabemos. Se você lê o início de Gênesis, mostrando o início do universo, mostrando o início do homem e mostrando a queda do homem. Então, sem Gênesis não existiria o restante da palavra. E por isso é a importância nossa de gastarmos tempo ali, mesmo talvez parecendo uma tarefa chata, parecendo algo cansativo, porque a gente vai olhar, é algo histórico, é algo maçante, mas não deixa de ser importante e necessário para nós. Nós já somos adultos, já estamos na caminhada da fé, e nós necessitamos de, muitas das vezes, comermos algo que nós não estamos querendo. Então, essa é a importância nossa de olharmos para esses 5 livros da Bíblia com mais clareza, com mais atenção, para nós termos um vislumbre melhor da palavra de Deus, que é viva e eficaz para as nossas vidas, para os nossos corações e para a nossa caminhada até que Ele venha. Então, vamos ter uma visão agora sobre o livro de Gênesis. E, primeiramente, nós, quando meditarmos nesses livros, o primeiro encargo do nosso coração é nós começarmos a memorizarmos as histórias que estão presentes nos livros que a gente está lendo. Então, quando você for ler o livro de Gênesis, de Êxodo, qualquer um desses livros, tente memorizar as histórias em sequência, para você tendo uma noção deles. O livro de Gênesis, como eu estava comentando ontem com a Lana, é interessante sobre qualquer livro que nós formos lermos, nós temos um mapeamento dele, uma divisão clara dele, para que a gente possa saber caminhar por ele. O exemplo que eu dei ontem foi que quando a gente vai para um parque, ou para um bosque, ou qualquer outro local, e a gente vê aquela vastidão daquele local e a gente chega caminhando e desfrutando daquele local,
Só que chega ao final do dia, a gente não consegue usufruir do parque por inteiro e acaba que a gente fica naquela ansiedade de ter usufruído do melhor do parque e não usufruiu. Só que se tivesse te entregado um mapa com um guia te mostrando os principais locais, os locais de maior deleite, os locais mais utilizados, você teria tido um aproveitamento melhor daquele parque. E futuramente você poderia ter se dedicado a tempo em um só local daquele imenso parque. E isso é a importância de você ter um mapeamento dos livros da Bíblia. Isso, no caso, seria a partição, que, como cada versículo vai estar dizendo. E o livro de Gênesis, quando você abre ele, você tem uma divisão muito clara dele. Ele, como foi dito, ele tem 50 capítulos, e ele se divide em duas partes muito facilmente perceptíveis. De Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 11, há uma divisão muito clara aí. Você vai ver que começa em Gênesis capítulo 1 com a criação do mundo, passa para o capítulo 2 com a criação do homem e da mulher, Gênesis 3 a queda do homem, e aí começa o desenvolvimento da queda. Muitas vezes a gente acha que a queda ocorreu só no capítulo 3, né, de Gênesis, quando o homem e a mulher comeram do fruto, e ali a gente tem a inserção do pecado na raça humana. O homem e a mulher comem do fruto, e a partir dali, todos os homens se tornam pecadores. Como Romanos 5 vai dizer, pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Só que Gênesis 3, quando o homem e a mulher comem do fruto, ali é a primeira etapa da queda do homem. Porque ocorre a inserção do pecado no homem, e dali em diante eles são expulsos do paraíso, e aí agora começa a multiplicação do homem sobre a face da terra, e também a multiplicação do pecado. Como vocês, os que já foi pedido para estar lendo durante a semana Gênesis, e também outras vezes nós já meditamos várias vezes sobre esse livro, quando o nosso Senhor Jesus e a Trindade faz o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é dito que ele faz o homem do pó, e esse homem, que é um pó, é soprado sobre as narinas dele o espírito de vida, e é gerado o quê? Vocês lembram o que é gerado? Quando é soprado em suas narinas, o que gera? Não, qual que é o nome? Qual que é o nome? Alma vivente. Então, o sopro do Espírito do nosso Senhor em um corpo vazio gerou alma vivente. Agora, foi inserido mais uma coisa no homem, que foi o pecado. Então, esse homem, que é alma vivente, mais pecado gera o quê? O que gera um homem com alma vivente mais o pecado agora? O homem era vazio, ele era pó. Foi inserido nele o espírito de vida. E agora ele é uma alma vivente. O que é uma alma vivente? Ele tem um sentido de vida, ele tem uma vontade, ele tem um objetivo que está ligado ao quê? A Deus. Porque esse espírito de vida veio de quem? De Deus. Só que agora é inserido o pecado na vida dele. E quando é inserido esse pecado na vida dele, nessa alma vivente, é gerado o que a Bíblia chama de carne. A carne é o pecado em nossa alma. Lembra de Marcos 7, 21? De dentro do homem é que procede todo o mal. Por quê? Porque o pecado foi inserido em nossos corações, em nossa alma, em nosso centro volitivo, em nosso centro da nossa vontade. Então, antes, nossa alma vivente, que tinha nossas vontades, nossas afeições, nossos desejos voltados para Deus, agora, com a inserção do pecado, ele é voltado para quem? Para si próprio, para a sua carne. Isso é a carne.
Então, o primeiro aspecto da queda aí em Gênesis 3 é que o pecado gerou a carne. E agora os homens são todos carnais. São todos carnais. São todos em busca de si próprio, de se satisfazerem a si mesmo. E é interessante que nós vamos estar abrindo aí, deixa aberto, Hebreus 11. Hebreus 11 nos dá um mapa muito claro de Gênesis, que nós vamos estar utilizando ele hoje. Para os que não têm o costume de estudar o Antigo Testamento, vale ressaltar o que nós já falamos antigamente, qual que é a importância de nós meditarmos no Antigo, como já é dito o nome, o Antigo Testamento. O único objetivo aqui é nós entendermos como Deus age, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, da mesma forma que Ele agiu antigamente, Ele age hoje. Então, o nosso objetivo é buscarmos a mente de Deus no Antigo Testamento. Nós buscarmos como Ele age e agiu e agirá em nossas vidas. Então, esse é o nosso único objetivo. Nosso objetivo aqui não é saber nomes difíceis ou sabermos história, e sim princípios. Princípios eternos e bíblicos. Hebreus 11, como pedi para ser aberto, qual que é o tema de Hebreus 11? De cara. A fé. Hebreus 11 é o único versículo da Bíblia que descreve a fé explicitamente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós já comentamos sobre esses versículos e o nosso encargo de hoje não é sobre isso. Nosso encargo é sobre o versículo 4. Do versículo 4 até o versículo 22 é o mapa de Gênesis. Ele vai mostrar o Espírito Santo. Para quem não sabe, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo utilizou palavras humanas através de homens para escrever a palavra de Deus. Mas ela é 100% inspirada por Deus. E explicitamente o livro de Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, ele fala em primeira pessoa e mostra mais ainda o valor que este livro foi escrito pelo Espírito Santo. Nós já meditamos algumas porções de Hebreus e nós vimos isso. Agora, Hebreus capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 22, é um mapa de Gênesis. O que ele vai estar mostrando aqui? Ele vai estar mostrando que dos 50 capítulos de Gênesis, de todos os personagens que aparecem, de Adão até José, ele vai citar que existem 7 personagens, que são os principais do livro de Gênesis. E esses personagens, eles vão nos dar princípios importantíssimos, que é o que nós vamos ver hoje. Qual que é o primeiro personagem que Hebreus 11 vai nos citar, a partir do versículo 4? Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Quem lembra da história de Abel? Como que foi a história de Abel? Abel, ele nos mostra o primeiro princípio, que é esse confronto entre as luzes e as trevas. Há uma relação muito clara aqui, que fica de lição de casa, mas nós vamos fazer o decurso aqui, que é esses 7 personagens que são descritos no versículo 4 até os versículos 21, eles estão ligados com os 7 primeiros dias da criação. Então, qual que foi o primeiro dia da criação? O que foi criado? A luz. Então, das trevas resplandeceram
a luz. E o que continua dizendo? Que houve separação entre luz e trevas. Me desculpe que eu estou gripado. Então, o primeiro dia, houve separação entre luz e trevas. O primeiro nome aqui é quem? Abel. Abel, ele foi o que foi separado das trevas. E no caso seria quem? Caim. Caim é um filho da treva e Abel é um filho da luz. E Caim matou Abel por quê? Porque as trevas não aceitam a luz. Da mesma forma com o nosso Senhor Jesus. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Por quê? Porque ele era a luz. E da mesma forma que Abel foi separado das trevas, Caim foi inserido nas trevas, há uma coisa muito linda aqui. Todos esses 7 personagens que a gente vai estar vendo, eles não, como vocês vão estar vendo, eles não... Tem como depois desligar o ar? Porque a garganta está fechando muito. Não. Obrigado. Vocês, como a gente vai estar vendo, eles vão ter um princípio ligado intimamente com a separação. A chave desses 7 personagens são a separação. Os 7 foram separados por Deus. E isso está ligado com algo muito lindo, que é o quê? Que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos salvou. Lembra de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 20? Que antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo tinha efeito. Antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo já tinha efeito. Por quê? Porque antes de criar todas as coisas, Ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha nos salvado e Ele já tinha planejado a nossa salvação. Lembra de João 1, no capítulo 1, versículo 1, que vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de todas as coisas, como nós já sabemos no princípio, Deus estava com Jesus e o Espírito Santo, e eles já tinham planejado e realizado a obra em nossas vidas. Então, aqui, como nós vamos vendo esses 7 personagens, por quê? Qual a diferença de Abel e Caim? Por que Abel foi o escolhido para ser salvo e Caim não? Por conta da vontade de Deus. Ele fez isso antes da fundação do mundo. Isso nos mostra que nós somos incapazes e totalmente dependentes dele. Porque nós não somos capazes de fazermos nada para agradá-lo. Porque o justo, ele viverá pela fé. Nós somos salvos mediante a fé. Somente isso. Há mais nada. Como nós dissemos aqui, capítulo 11 de Hebreus é sobre a fé. Mas, como você vê aqui, não estamos falando de homens de fé. Nós estamos falando de homens da fé. É muito diferente. Homens de fé são homens que têm uma esperança, que eles têm uma confiança que algo vai acontecer. Só que esses homens aqui, e nós, não somos esse tipo de pessoas. Nós somos homens e mulheres que pertencem à fé. Homens da fé, homens que foram gerados na fé, homens que vivem da fé e na fé. É totalmente diferente. Se não fosse a fé, nós não existiríamos. Porque pela fé nós somos salvos. Então, pela fé, Abel ofereceu sacrifício mais do que excelente. Em Hebreus 12, 24, ele vai falar sobre esse sacrifício de Abel. E a Jesus, o mediador da nova aliança,
e ao sangue da aspersão que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 24. Aqui está dizendo o quê? Claramente. Caim, ele foi com a sua própria força agradar a Deus. Observem. Imaginem, vamos nos colocar no lugar deles. Nós estamos no mundo e Deus está ali, presente, aqui na terra, na nossa frente, e simplesmente nós vamos agora pensar de tudo que existe no mundo, o que nós podemos dar de presente para Deus. Ou, em outras palavras, o que nós podemos fazer para agradar a Deus. O primeiro, que foi Caim, ele falou, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o melhor de mim, as melhores obras que existem para entregar a Deus. Então ele plantou, ele cultivou, colheu e entregou a Deus. E qual foi o resultado? Foi negado a oferta de Caim. Primeiro ponto, foi negada com a intenção que Caim estava em seu coração e foi negada pelo próprio objeto que ele entregou. Agora, qual que foi a oferta de Abel? A oferta de Abel foi um sacrifício de um novilho. Foi o sacrifício de um animal. E ele entregou esse sacrifício para Deus. Só que o que esse sacrifício estava apontando? Como nós vimos em Hebreus 12, 24. Para coisas superiores. Como falava o próprio Abel. Abel, o sacrifício dele estava refletindo a coisas superiores. E é isso que é o ponto. Que Abel, ele foi o primeiro a ter a revelação da fé em seu coração. Ele foi o primeiro a ter a ser gerado nele a fé. Que é a fé no quê? Em coisas superiores. Então, nós temos agora duas pessoas, Caim e Abel, que fazem a separação entre luz e trevas, e que um foi gerado na fé e o outro não. Um tinha o seu foco em coisas superiores e o outro não. Abel estava focado no céu, enquanto Caim estava focado na terra. A oferta de Caim refletia coisas terrenas e a oferta de Abel refletia coisas celestiais. E essa foi a diferença da oferta dos dois. Agora a segunda pessoa. Quem que foi a segunda pessoa? Enoque. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A segunda pessoa a ser citada como mais importante no livro de Gênesis é Enoque. E Enoque, ele é a segunda pessoa dessa lista de 7. Qual que é o segundo dia? O firmamento das águas. A separação entre as águas de cima e as águas de baixo. O firmamento de cima e o firmamento de baixo. Muito claramente a gente consegue enxergar o que está se referindo a esse segundo dia e essa segunda pessoa. Enoque, ele viveu 65 anos e teve um filho chamado Matusalém. E quando Enoque teve Matusalém, ocorreu alguma coisa em sua vida com aquele filho que ele teve um encontro com Deus, que ele começou a andar com Deus. Então, como vai dizer no texto, Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus que chegou a um ponto que ele estava tão perto de Deus e tão perto do céu que ninguém nunca mais o viu, como foi descrito aí. Ele esteve com tanta intimidade com Deus que ele sumiu da terra. Ele foi transladado. E aqui está dizendo sobre a separação do homem terreno e do homem celestial.
o firmamento da terra e o firmamento superior, entre as coisas celestiais e as coisas terrenas. Como o apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos daqui. Então nós temos que ter olhos para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Porque nós fomos transportados para o reino dos céus. Como Enoque. O nosso coração já está guardado em Cristo. Já está com Ele no céu. Só falta o nosso corpo ser glorificado. O nosso, em outras palavras, o arrebatamento. Então Enoque faz claramente uma alusão a essas questões. Olha a terceira pessoa. Qual o nome dela? Noé. É interessante que no versículo 6 de Hebreus 11 vai nos dar uma explicação, depois de termos visto essas duas pessoas, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Olha que interessante o que ele está dizendo aqui. Que primeiro, sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus. E devido nós não conseguirmos agradar a Deus, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Então só conseguimos nos aproximar de Deus pela fé. E pela fé nós agradamos a Ele. E agradando a Ele, nós temos comunhão com Ele. Somente com isso nós podemos ter essa caminhada com Ele. Então a terceira pessoa é Noé. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de fé. Qual que é o terceiro dia? Muito claro, né? Noé é o terceiro homem e o terceiro dia é a porção seca. Olha para a gente ver em Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Como nós vimos, Abel faz a distinção entre a luz e as trevas. Enoque faz a distinção entre o homem terreno e o homem celestial. E Noé faz a diferença entre o homem espiritual e o homem carnal. Olha para você ver. Como se foram multiplicando os homens da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Então, aqui, claramente, a distinção entre o homem carnal e o homem espiritual. E é interessante que, como eu disse, o processo da queda, ele ocorreu de Gênesis 3 até Gênesis 11. Gênesis 3, a inserção do pecado, que gerou a carne. Então, o pecado, a carne e, por último, o mundo, como nós vamos ver adiante. Então, aqui, com a obra de Noé, está sendo gerado a vida espiritual, onde vai haver a separação entre o homem carnal, ou o homem natural, e o homem espiritual. E a porção de terra seca, que, como nós sabemos que Noé, houve o dilúvio, ele obedeceu e pela fé ele criou a arca. É interessante que a arca ela é uma tipologia muito clara do nosso Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus, ele é a nossa arca, onde nós estamos guardados. Ela grudou em mim também. Onde nós estamos guardados nele e nós estamos passando pelo mundo. Como Noé estava guardado com a sua família na arca. Lembra o que o nosso Senhor Jesus disse sobre Noé? Que nos últimos dias serão como nos dias de Noé.
Como? Nós estaremos guardados em uma arca, que é Jesus. E guardados nela, nós estaremos passando pelo mundo como Noé passou por essa tribulação. E passando por ela, ela se esvaziará e estará nessa nova terra, nessa porção de terra seca, que é a nossa casa, que foi edificada pelo nosso Senhor Jesus antes da fundação do mundo. Agora, qual que é a quarta pessoa em Hebreus 11? Abraão. Eu fechei aqui. Então, a quarta pessoa aqui é Abraão. Versículo 8. Mas olha que interessante. Vocês estão vendo aí na Bíblia de vocês, em Hebreus 11? De 4 a 7 teve quantas pessoas? 3. A primeira pessoa foi Abel, a segunda pessoa foi Enoque e a terceira pessoa foi Noé. E você está vendo que a divisão aí está muito clara. Essa porção vai do versículo 4 ao versículo 7. Essas 3 primeiras pessoas falam sobre princípios espirituais, como nós já tínhamos dito. Primeiro princípio, a separação das luzes das trevas, dos filhos da luz e dos filhos das trevas. O segundo princípio, Enoque, a separação entre o homem terreno e o homem celestial. E o terceiro princípio, Noé, separação do homem carnal e do homem espiritual. Agora, que vai entrar no versículo 8, vai nos mostrar em Gênesis uma experiência espiritual. Vai nos mostrar 4 experiências espirituais, que vai ser a primeira, Abrão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. A vida de Abraão, ela, para os que têm interesse, ela vai dos últimos versículos de Gênesis capítulo 11 até Gênesis 22. Nesse percurso desses 11 capítulos, vai mostrar a transformação na vida de um homem através da fé. E essa transformação, ela ocorre também em nossas vidas da mesma maneira. Abraão, como nós tínhamos dito no início, o primeiro aspecto da vida de Deus em nós é a separação. Separação da luz das trevas, separação das águas, separação da terra. Todas essas separações implicam em nossas vidas. E todos esses homens citados em Gênesis, eles foram separados de alguma coisa. E Abraão, que é considerado o pai de todos os que creem, ele estava em uma cidade na Mesopotâmia chamada Ur dos Caldeus. E ali era considerado a terra da idolatria, com mais de 5.000 ídolos. Então, Deus aparece, Atos 7:2, o Deus da glória, apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus, antes dele habitar em Harã, é o texto lá de Atos 7:2, ao qual pediu para ele sair daquela terra e ir para uma terra que ele iria mostrar para ele. Então, como foi dito em Hebreus 11, Abraão obedeceu. Então, o primeiro aspecto das nossas vidas é a obediência através da fé. Porque é obedecer cegamente por algo que você não vê e por algo que você espera, como Hebreus 11:1 vai descrever. Então, Abraão obedeceu a Deus, sendo retirado ali da terra da idolatria. Ali, sendo retirado da terra da carnalidade, retirado da sua vida. E o segundo aspecto que Abraão foi retirado, em Gênesis 12, ele foi retirado da sua família. Seu pai morre e agora ele está com sua caminhada somente com Deus. E como Gênesis 17:1 vai dizer, que Abraão anda diante de mim e ser perfeito. O próprio Deus falando isso para Abraão.
Abraão anda diante de mim, anda nos meus caminhos, anda na minha vontade, e você será maduro, perfeito, completo. Então, desses 11 capítulos de Gênesis, com foco na vida de Abraão, tem algo muito importante a ser destacado. Que Abraão, ele erigiu 4 altares. Nesses 4 altares, ele vai nos mostrar sobre essa separação da vida dele. Obrigado. Qual que é o símbolo de altar na Bíblia? Muito claro. Qual que é o símbolo de altar? Consagração. Então, o símbolo de altar na Bíblia é consagração. Olha que interessante. Qual que é o primeiro, de acordo com essas pessoas que nós estamos vendo, qual que é o primeiro aspecto? Que estão em todos, separação. Todos foram separados por Deus. A separação ocorre em nossas vidas, nós somos separados por Deus, e agora, o que Ele quer de nós? Que nós nos consagremos a Ele. O que significa consagração? A consagração, muitas vezes a gente acha que é separação. Vamos separar das coisas do mundo para me consagrar a Ele, mas não. A consagração, ela está ligada com Romanos 12, 2. Como que funciona o altar? O altar, você não pega um sacrifício, você sacrifica e entrega ele para Deus? Não é isso? Correto? Não é isso o altar? Então, quando Abraão erigiu um altar, e o símbolo do altar é consagração, e agora nós fomos separados, e agora nós temos que consagrar nossas vidas a Deus, qual que é o símbolo disso? Que alguma coisa vai ter que ser sacrificada ali. E Romanos 12 vai dizer. É Romanos 12, você abriu aí? Apresentei vossos corpos ao quê? Pode ler. Que é o vosso culto racional. Ou serviço. Você pode trocar a palavra por culto por serviço. Então prestem atenção. O primeiro aspecto na vida de um cristão é a separação que não depende de nós. Deus nos separou. Ele nos separou. Vamos prestar atenção que o nosso tempo já está acabando. Deus nos separou. Tem um versículo, quem achar, cita aí depois, que vai dizer assim: Deus tomou a Abraão de Ur dos Caldeus. Deus tomou Abraão. E da mesma forma, Deus nos toma hoje em dia. E qual é a resposta que Ele quer de nós? Que nós nos consagremos a Ele. Que nós entreguemos os nossos corpos a Ele. Lembra de Paulo? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entregou a sua vida a Deus. E tudo o que existia nele. Ao ponto que, como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Mas diminuir até não existir mais. Lembra do que o nosso Senhor Jesus disse? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mas perdendo, como é que faz para recuperá-la? Entrega a sua vida. Desista dela. Isso é o significado de consagração. A entrega da sua vida ao altar. Como sacrifício vivo. Não existe eu. Não existe sonhos, planos, projetos. Não existe nada que vem de você. Tudo vai vir dele. Tudo por ele, tudo para ele. São todas as coisas dele. Igualmente, nós. Isso não era o início que a gente tinha comentado? Foi feito um corpo vazio, preenchido com o Espírito Santo, que deu a alma vivente, que foi feita para viver para Deus. O pecado distorceu isso. E agora Deus está recuperando isso em nossas vidas. E ainda assim, a gente faz questão
de colocarmos as nossas vontades à frente, os nossos sonhos e projetos. E quando nós que erigimos todas essas questões, nós edificamos todas essas questões, a gente pega isso e coloca apresentando a Deus. Deus abençoa isso. Deus abençoa isso. A primeira queda, inserção do pecado no mundo, no homem. Segunda queda, gerou a carne. E agora os homens estão contaminados com suas próprias vontades. E a terceira queda? O que ocorreu? A Torre de Babel. A Torre de Babel. A Torre de Babel, ela tem um significado tão forte em nossas vidas, porque ela é o mundo. E ela reflete o que está dentro de nós. A Torre de Babel é o que nós fazemos hoje. Só que hoje nós somos pior do que aquelas pessoas da Torre de Babel. Por quê? Se você abrir em Gênesis 10, olha qual foi Gênesis 11. Qual que foi a intenção da construção da Torre de Babel? É assustadora. Gênesis capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros. Então eles começaram um planejamento. Vinde e façamos tijolos, queimê-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Aqui, se nós pegarmos a primeira tentativa de justificação, a primeira tentativa de agir com as próprias forças foi Caim. Ele fez com a sua própria mão o sacrifício. E aqui, novamente, as pessoas estão tentando se justificarem ou tentando agirem com as próprias forças em benefício próprio. A intenção deles aqui não era a salvação. A intenção deles aqui não era o céu. Jamais. A intenção deles aqui era o mundo. Olha o que ele vai dizer no versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cuja o topo chega até os céus. E o quê? Qual o objetivo de chegar até os céus? Nos tornarmos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que é isso? Aqui é muito claro. Aqui talvez alguns não vão entender, mas medite, pense um pouco. O nosso Senhor Jesus vai dizer que Ele edificou para nós uma casa. E essa casa, 1 Pedro 2, ela é feita, como Israel disse ontem, de pedras vivas. Ela já está pronta para nós. Agora, aqui eles estão dizendo que eles fizeram um tijolo. E esse tijolo, ele era uma falsificação dessa pedra. E essa falsificação dessa pedra foi feita para ser uma casa aqui na terra. Então, aqui é basicamente o quê? Um anticristo. É uma antítese de Cristo. Cristo fez para nós uma casa espiritual feita de pedras vivas. O mundo está fazendo para nós uma casa, edificando ela para nos unir em uma só casa, como aqui está dizendo. Chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para quê? Para que não sejamos espalhados, desunidos. Da mesma forma que nós buscamos a unidade em Cristo, o mundo busca nos unir. Ou, em outras palavras, nos globalizar através das redes sociais, através de tudo. Nós somos muito mais unidos hoje do que antigamente. Hoje nós falamos com qualquer pessoa do mundo, para não sejamos espalhados. Isso é a principal propaganda da rede social. Nós nos unirmos em pecado, em prazeres, em vontades, em projetos. Vamos nos unir para o desenvolvimento pessoal, para nós crescermos juntos e conquistarmos o mundo. Esse é o objetivo do mundo. Enquanto o objetivo de Deus é o quê? Que nós tenhamos olhos somente para Ele. Que nós vivamos somente para Ele. E Ele vai vir nos buscar. E Ele vai nos resgatar. Então, Abraão,
ele, voltando ao nosso tema aqui por causa do horário, ele veio do último estágio da queda. Olha para você ver que interessante. A Torre de Babel foi confundido todo mundo aí no versículo 9, e no versículo 10 imediatamente começa o agir de Deus. Como? Abraão, ele veio da descendência do filho de Noé, que foi Sem. E no versículo 27 vai mostrar a descendência de Abraão, que é do seu pai, que é Tera. Então, Abraão foi gerado do filho de Noé. Abraão acabou de vir do pico máximo de carnalidade da raça humana. A raça humana se uniu como nunca tinha feito antes para construir algo para si próprio, para eles se tornarem o topo do mundo. Vocês lembram da proposta do diabo para o nosso Senhor Jesus? Subindo ao alto monte, mostrou todos os reinos da terra. Se prostrado me adorares, é isso que eu te darei. E essa proposta está de pé todos os dias para nós. Só que com uma diferença. Nós, muitas das vezes, nunca vamos conseguir alcançar essa governança toda. Vamos ser, na verdade, como cachorros, que é posto um mastro sobre nossas costas com um pedaço de carne, correndo atrás disso. Ou como Salomão vai dizer, correndo atrás do vento. Nunca vamos conseguir nada, mas estamos com a boca sedenta por isso. E pior, mexemos a boca orando, pedindo isso. E ainda colocamos o nome disso de bênção. Agora olha para você ver, para continuarmos. Abraão, ele saiu de onde? Sempre vai ter em Gênesis essas antíteses. Para você ver, Abel era luz, Caim, treva. Enoque era céu e as pessoas que estavam aqui, terrenas. Qual que é a outra pessoa? Noé era um homem espiritual e as pessoas carnais. Agora, Abraão vai nos mostrar que ele, como você vai ver aí no versículo 31, ele foi retirado de Ur dos Caldeus e qual que era o objetivo dele? Canaã. A terra que mana leite e mel. Não temos tempo, mas Canaã significa a plenitude de Cristo. Não temos tempo. Então, olha que interessante. Ele estava indo para Canaã, só que Abraão, ele, no versículo 6, atravessou Abraão a terra até Siquém. Olha que interessante. Ele foi retirado de Ur dos Caldeus e foi levado para Siquém. E você sabe o que é Siquém? Siquém é a centralidade, é o centro de Canaã. Siquém é o centro de Canaã. Em outras palavras, Canaã é Cristo. E Siquém é o centro. Qual que é a experiência espiritual que Abraão aponta? O caminho para a intimidade com Deus. Agora, e qual que é o significado de Siquém? Ombros. Agora Abraão estava descansando sobre os ombros de Deus, entrou no descanso de Deus, e agora ele está em meio à comunhão com Deus. Como é chamado na Bíblia Abraão? O amigo de Deus. Ninguém tem esse título, só Abraão. Abraão foi o amigo de Deus. E essa é a experiência espiritual primeira em nossas vidas. Somos separados, somos consagrados, e agora nós somos criando um caminho de relacionamento. Somos relacionados com Deus. Agora nós criamos um caminho de intimidade com Deus. E essa é a caminhada que você vai ver, de Gênesis 11 até Gênesis 22. Olha para você ver o nível que Abraão chegou. Abraão, ele vai nos mostrar o que essa caminhada, como Romanos 5 vai dizer, que Paulo chama de fé em fé, nos leva. Abraão foi retirado da terra da idolatria, colocado no centro de Jesus, para ser íntimo de Jesus. E agora, no último momento da sua caminhada com Deus, em Gênesis 22, ele é levado para o Monte Moriá.
Quando Abraão é levado para o Monte Moriá, Deus vai provar a Abraão. E Abraão já está com a sua fé no ápice. Ele já está vivendo pela fé. E olha que interessante. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Lhe disse: Abraão, eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque. E ele vai apertando a ferida. A quem amas. E vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha que interessante. Abraão tinha um desejo e um obstáculo sobre a sua vida. Ele era velho, a sua esposa era velha e estéril. Eles não tinham condições de ter um filho. E Abraão tinha um só desejo em seu coração: eu quero um filho para ser o meu herdeiro. Então, ele não conseguiu isso. Por quê? Ele não tinha capacidade para isso. Então, ele ficou inquieto e decidiu fazer algo. Eu vou sair da terra, vou sair da comunhão com Deus, nas palavras espirituais, para ir ao mundo, para ir ao Egito. E ele vai ao mundo fazer uma visita. Só que ele chega no mundo e ele se depara com uma solução rápida para o seu problema, que é Agar. Então, no mundo, ele pegou Agar, trouxe Agar e tem um filho com ela. E esse filho, até hoje, está trazendo problemas. Até hoje está trazendo problemas. Então, Deus pega, expulsa o filho que foi gerado de Agar, e agora ele dá a ele o filho que realmente era da vontade de Deus, que foi gerado por Deus. E agora a sua esposa, que não tinha condições nenhuma, recebe um milagre e gera Isaque. E quando Isaque nasce, o centro da vida de Abraão mudou. Agora, Abraão tem seus olhos fixos em Isaque. E quando ele tem seus olhos fixos em Isaque, ele perde a sua comunhão com Deus. E agora, Deus vai mostrar para ele aonde está o seu coração. Que ele não estava sabendo. Ele se perdeu. Então ele fala: Abraão, pega o seu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos de Isaque, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, no versículo 2, Deus está falando o quê? Abraão pega seu filho e sacrifica ele. Faz o sacrifício. Em vez de usar um cordeiro, você vai usar o seu filho. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai. Olha o que Abraão, aqui, é impressionante, a fé que Abraão tinha. Abraão não tinha o entendimento que Deus ia impedir o sacrifício de Isaque. Mas ele tinha uma fé tão grande em Deus, que ele achou, ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque. Que é o que ele vai dizer: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, que é Isaque, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então ele sabia que ele ia subir com seu filho e descer com seu filho. Ele sabia disso. Porque ele tinha fé em Deus. Ele vivia pela fé. E sabia que independente do que Deus estava pedindo, ele faria. Independente se seu filho morresse. Porque quando Abraão foi apunhalar seu filho, ele foi para matá-lo. E Deus o impediu aquele sacrifício. Então Abraão foi sacrificar seu filho com a fé, que mesmo ele morrendo, ele seria ressuscitado.
Por isso que em Hebreus 11 vai dizer que Abraão obedeceu. Obedeceu cegamente. Mesmo que seu coração estivesse impedindo ele de ser o seu filho amado, de ser o seu único filho, ele obedeceu. Algo que seria possivelmente impossível para nós. Agora, não temos mais tempo, vamos só finalizar por cima as outras pessoas. Então nós vimos Abel, que foi o primeiro, luz e trevas. Enoque, que foi o segundo, que foi separação do lençol de baixo e o lençol superior. O terceiro, que foi Noé, que foi a porção de terra seca, separação do espiritual e do carnal. E agora o quarto, que foi Abraão. E Abraão, que nós dissemos agora, que como é nítido aqui, há uma separação, que agora Abraão é o início da segunda etapa de Gênesis. Ele é sobre a experiência espiritual, que é o caminho para intimidade com Deus. Ele nos chama para sermos relacionados com Ele, termos uma caminhada com Ele. Então, Ele nos separa, nós nos consagramos, então nós vivemos dependentes de sermos separados por Deus, para vivermos de Deus, para depois nós vivermos para Deus. Esse é o caminho. Então, agora, Abraão, ele é o quarto homem. E qual que é o quarto dia? Muito claro, muito claro. Os luzeiros, as estrelas. Esse significado, além da promessa de Deus para Abraão, é o significado do quê? Atos 7:2. O Deus da glória, o Deus da luz, apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus. Esse luzeiro gigante apareceu a Abraão, e Abraão se tornou uma luz. Agora Abraão é uma luz, porque ele é o pai de todos os que creem. Não tem mais tempo para nos aprofundarmos a isso. Sara, não tem como eu explicar a estrutura gramatical aqui, a estrutura gramatical grega aqui, mas se vocês leem, dá para perceber, sem olhar no original, que a citação de Sara é um apêndice. Ela é um apêndice. Ela é algo à parte. Se você ver depois, ele já continua outra caminhada. Então, Sara você não conta, senão daria 8 pessoas. Sara não conta. Não temos tempo para mostrar a estrutura gramatical. Agora vamos continuar. Aí depois continua a descrição aqui sobre Abraão. E agora vem o versículo 20. Pela fé, igualmente, Isaac. Isaac, ele tem uma ligação direta com Abraão. Deus prometeu para Abraão a frutificação, a multiplicação. Deus enriqueceu Abraão. Deus deu tudo para Abraão. Só que Isaac foi o que? Herdou todas as coisas. E qual que foi o quinto dia? Qual foi o quinto dia? A criação dos seres viventes. A multiplicação dos peixes, que eles se proliferem sobre a água. Isaac foi o herdeiro de todas as coisas. Ele foi que herdou toda a prosperidade de Abraão. E é interessante que Abraão, como a gente disse, que começa agora uma nova caminhada, 3 princípios espirituais, luz e trevas. Qual que é o outro? O segundo. Primeiro, luz e trevas, Abel. Enoque, separação do homem terreno e celestial. Noé, separação do homem carnal e espiritual. Fecha esse quadro. Agora o segundo quadro, Abraão. O homem separado por Deus para ser consagrado a Deus, para ter intimidade com Deus. Experiência espiritual de intimidade. 4 altares. Isaac, 4 poços. Gênesis capítulo 26 vai mostrar ali uma caminhada muito interessante. Abraão tinha cavado os poços e foram enterrados. Isaac desentulhou o primeiro poço e os filisteus foram lá e cobriram um poço. Isaac foi lá, cavou um outro poço, desentulhou um outro poço, os filisteus foram lá e cobriram esse segundo poço. Os filisteus, eles fazem menção direto
ao nosso eu, ao nosso eu interior, ao nosso ego. Então, os filisteus estão tendo uma batalha espiritual ali, entre a vida profunda. Poço fala de vida profunda. Então, eles estão buscando uma vida profunda, e o eu, o ego, está matando essa vida profunda. Só que no terceiro poço, eles conseguem achar o quê? Água. Na terra de rebote. E a palavra ali é tão interessante que sabe o que ela significa? Ampla. Ela significa ampla. Vocês viram que a gente leu em Hebreus 11? Que Deus ia dar uma terra para Abraão, onde ela seria ampla. Ampla significa próspera. Então, ali, quando cavou o terceiro poço, eles acharam água, e eles deram o nome para o poço de rebote, que significa ampla, próspera. Só que não terminou aí. Para fechar o quadro, em Gênesis 26, Isaac cava o último poço, que é o quarto poço. Que esse último poço, ele faz uma aliança, fechando tudo. Então, uma vida de consagração, gerando uma vida em profundidade nas riquezas insondáveis de Deus. E agora, a sexta e penúltima pessoa é quem? Jacó. Jacó, ele erigiu 4 colunas, nos mostrando sobre, como nós já tínhamos visto antes sobre Jacó, a vida de testemunha ao Senhor. Coluna e baluarte da verdade. Coluna simboliza uma vida de testemunho do Senhor. E Jacó é interessante, porque essas 4 colunas que foram erigidas por Jacó, a primeira que foi em Betel, na casa de Deus, que ele erigiu depois de ter sonhado, nós temos que olhar para a vida de Jacó, como eu já disse para vocês. Abraão, um homem da terra da idolatria, sai e agora está na terra de Moriá, a casa de Deus. Jacó, o usurpador, agora ele sai de usurpador e se torna o adorador. Jacó, o adorador. Qual que é o 6º dia? O homem. Jacó, ele simboliza o homem natural. O homem que tem a sua vontade, os seus desejos de fazer tudo para conquistar aquilo que ele quer. E agora ele sai disso para se tornar o homem adorador. O homem que adora a Deus. Então ele erigiu essas 4 colunas que apontam para uma vida de testemunho a Deus. Uma vida que vai estar agora refletindo Deus em outras pessoas. Não temos mais tempo, para se aprofundar em Jacó, porque Jacó é a maior porção de Gênesis. Jacó ele vai do capítulo 25 de Gênesis até os últimos versículos de Gênesis. Então nós não temos tempo para colocar esse elefante branco dentro do armário. Agora, por fim, José. Qual que foi o último dia? José, ele foi o homem que aponta para o descanso. O último dia foi o descanso. José, de todos os do Antigo Testamento, ele é o que nós temos que ter mais atenção, e é o que nós vamos fazer isso no sábado que vem. José, ele é a figura mais completa do Antigo Testamento, a figura que mais aponta para Jesus Cristo. José teve 4 sonhos e José teve 4 roupas. E eu só vou falar das roupas de José. Lembram? 4 altares, consagração. 4, o quê? Poços, vida em profundidade. 4 colunas, vida de testemunho ao Senhor. E agora 4 vestimentas, 4 vestes de José. A primeira veste, José, ele estava com o seu pai amado. Quem é o pai de José? Jacó. José está com seu pai amado, que ama demais Jacó, e
Jacó oferece a melhor veste, que simboliza glória, a veste de glória, para José. Essa foi a primeira veste de Jacó. Jacó agora está vestido com glória, apontando para o nosso Senhor Jesus. Vai montando o quebra-cabeça. José teve um problema com seus irmãos, por questões de inveja, ou de acordo com a palavra, refletindo a vida de Jesus. Ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Seus irmãos não criam nele. Lembram desse versículo? Os irmãos de Jesus não criam nele. Todos abandonaram a Jesus. Isaías 53, 13. O que vai dizer lá? Que todos desprezavam a Jesus. Então, José, a primeira vestimenta de glória. E agora ele é pego e jogado num poço. E agora suas vestes estão sujas de quê? Sangue. Agora a segunda veste de José. A veste de sangue, as vestes de traição, ao qual ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Primeira veste de glória, segunda veste de sangue e a terceira veste. José está no palácio e ele encontra quem? A mulher que caluniou contra ele, falando sobre se deitar com ele, e se ele não deitasse, ela estaria denunciando ele para Faraó. Só que ele fugiu e ela segurou suas vestes e rasgou. Vestes de servo, vestes de escravo. Terceira veste de José, o escravo, o servo. E quando ela rasga sua roupa, ele é preso. E agora, em contraste com isso, olha que interessante. Primeira veste de glória, segunda veste de sangue. Jesus, vestido de glória, Filipenses 5, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Terceira veste, veste de servo, e agora ele está com a veste quarta, que é a última, a veste de linho fino, porque agora José está no trono. Ele está no trono. E o que acontece quando José está no trono? O último dia, dia do descanso. Seus irmãos, sua família, todos se achegam a ele. Lembrando que José abençoou o faraó. E agora José traz recursos, traz descanso para seus familiares e a todos. Porque através dos seus sonhos, através da visão espiritual que ele teve, mesmo que tenha sido faraó, ele foi o que teve o discernimento. E através desses sonhos que dirigiram a vida de José, ele trouxe descanso para a sua nação, para a sua terra, para a sua família. E com isso, ninguém passou fome nos sete, que tem significados muito profundos. Então, são homens que é muito claro na Bíblia, está muito claro, é muito nítido. Gênesis nos mostrando esses três primeiros homens, três princípios. E os últimos 4 homens, com 4 altares, 4 poços, 4 colunas, 4 sonhos, 4 vestes. Muito forte isso. E o número completo disso tudo é 7. O símbolo da plenitude. O símbolo do ciclo perfeito, da perfeição. A Bíblia realmente é algo espetacular. Por isso que o nosso Senhor Jesus, quando ele vira para os discípulos, e ele diz, examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna. Examinai, faça uma pesquisa atentamente, minuciosa, sobre cada vírgula. Lembra o que o nosso Senhor Jesus disse? O que é a palavra de Deus para ele? Nem só um tio, nem só uma vírgula passará, ou eu irei ignorar. Talvez agora, muitos de nós aqui não tenham esse amor pela palavra, ou tenham esses olhos para a palavra. Mas da mesma forma que há separação entre luz e trevas, separação entre o terreno e o celestial, entre o carnal e o espiritual, há uma separação entre o homem e a mulher que medita,
de dia e de noite na palavra. E o homem e a mulher que está na mesa dos pecadores, se esbaldando no banquete. Porque para o cristão, ele não vive de pão e água. Ele vive de toda a palavra. Para os pecadores, eles vivem para as coisas que estão no mundo. Isso significa o quê? Que nós vivemos supridos com as coisas espirituais, enquanto o carnal vive com as coisas carnais. Isso aponta para o quê? Se nós que estamos aqui hoje não estamos nos alimentando verdadeiramente da palavra, nós morreremos. E o que essa morte é? Essa morte é a ansiedade, a agonia, a falta de viver, falta de sentido. Você vai ficar com uma fome e um buraco insaciável dentro de você, que ele só pode ser preenchido com Deus. O Deus que se revelou a nós através da palavra. O Deus que se fez a palavra. Então, independente do que a gente acha, independente da nossa filosofia de vida, dos nossos problemas, do mais grave ao mais simples, tudo nessa terra gira em uma só coisa: o quanto que os nossos olhos e corações estão fixos na palavra de Deus. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas nada adianta se nós não estamos morrendo de fome e comendo disto aqui. Você pode não ter entendido nada hoje, mas não tem problema. A palavra está aqui, te aguardando. E ele, o escritor, o autor dela, só está esperando você abri-la, para ele te ensinar todas as coisas. Quão cômodo é isso para nós? O escritor está à espera do lado da sua Bíblia, só aguardando você abri-la para ele te ensinar, para ele te mostrar as riquezas dele. E qual tem sido a sua mente nesses dias? Como tem sido a sua família? Como está a situação da sua família, dos seus filhos, do seu marido? Como está a situação dos seus pais, das pessoas ao seu redor? Você quer mudar isso? A única maneira é você se encher dessas sementes e frutificar em seu coração para os outros comerem. Isso aqui são sementes que são plantadas em nossos corações. Então, seu filho está morrendo de fome, seu filho está ansioso, seus pais estão na desgraça, você tem o alimento para eles. Está guardado na sua gaveta, mofando, só te aguardando. Plantar, cultivar e gerar. Só aguardando. Lembram? Abraão, Isaac, Jacó. Abraão se entregou para Deus. Isaac plantou. E quem colheu? Jacó. Jacó foi o pai da frutificação. Vamos estar orando e finalizando nossa reunião. Pai, nós agradecemos, Pai, por esse momento. Nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Nós agradecemos, Pai, por nós estarmos ainda tendo a chance, Pai, de estarmos aos seus pés. Pai, nós lhe pedimos para que o Senhor venha nos alcançar com as suas misericórdias e nos dê mais uma chance para que o Senhor venha nos cativar com a Tua palavra e que nós possamos, Pai, encontrar alimento infinito através da Tua palavra aos nossos corações, Pai. Pai, é o que nós clamamos. Que essa semana o Senhor nos dê força, Pai, para vencermos, Pai, a superficialidade, as distrações. Pai, os problemas nunca vão acabar e a gente tem a ilusão que quando acabar a gente vai buscar o Senhor. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a buscar o Senhor em qualquer situação. Pai, nós clamamos a Ti, nos dê força e ousadia para vencer a preguiça, para vencer a distração, para vencer, Pai, a comodidade, Pai, o conforto, para vencer, Pai, a exaustão, Pai, para nós vencermos, Pai, essa luta diária, para nós termos os olhos fixos em Ti.
Em Teu nome nós clamamos, Pai. Nos dê, Pai, um final de semana abençoado, uma semana abençoada, Pai, aos Teus pés. Porque a única bênção que nós temos, Pai, é de conhecer a Ti a cada dia mais. O resto, Pai, é terreno e perecível. É o que nós clamamos em Teu nome, Pai. Tenha misericórdia de nós. Amém.